O Irã tem condição de se segurar nessa guerra por muito tempo? Não, por muito tempo não. O que eles estão conseguindo fazer? O Trump, por incrível que pareça, ele liberou as sanções que estavam sobre o petróleo iraniano. Aí você fala, pô, mas como assim se ele tá em guerra com o Irã? Porque ele precisava dar uma estabilizada no preço do petróleo. A disparidade estava muito grande. Então o Trump levantou sanções que estavam em cima do petróleo iraniano e em cima do petróleo russo. Por quê? Porque ele precisava de mais petróleo circulando para baixar o preço. Agora, se os americanos eles destruírem ou atacarem a ilha de Karg, a ilha de Karg é uma ilhazinha que tem ali no Golfo Pérsico, perto do Estreito de Hormuz, de onde sai 90% do petróleo que o Irã exporta. Então, se você trava aquilo ali, aí o negócio vai ficar complicado. E o outro grande problema é que o Trump falou que a ideia dele era destruir as usinas elétricas iranianas. E, assim como ele fez em Cuba, deixar o Irã completamente no escuro. Ou seja, olha que situação, né? Isso em certos círculos e certos analistas consideram crime de guerra, porque você não está atacando alvo militar, você está atacando alvo civil, você está relegando a população a ficar sem comida. Exatamente. Porque até guerra tem regra, né? Até... Pra quem não sabe, né? Tem que ter, não vamos fazer isso, né? Não, até porque... no crime tem regra também, né? Também é muita covardia, vai lá no presídio ver se não tem. Tem regra lá dentro. Tem regra. Então, tudo tem regra. Tudo, né? A regra lá é do PCC atualmente. Atualmente a regra atualmente é o PCC na gente, né? Porque posto de gasolina, tudo a gente... dominou. Na Faria Lima, tudo a gente não sabe mais. E assim, aí vamos supor, o Irã acabou o dinheiro. E o que eles vão fazer? Aí vão ter que capitular, né? Falar, desisto, não tem mais... Eu jogo a toalha, né? Ou então, vamos lutar até a morte. Eles estão recrutando crianças de 12 anos agora, no Irã. Meu Deus. Porque assim, sabe o que eu fiquei me perguntando? Eu vi muitas pessoas falarem, e eu não duvido, tá? Eu não duvido porque eles têm essa mente que é um pouco meio maquiavélica, assim. Porque a gente vai ter a Copa do Mundo, né? A gente tem alguns jogos que vão ser nos Estados Unidos. Canadá, México. Você não acha que... Não sei, assim, que pode acontecer. Tem gente que tá com medo de ir pra Copa em alguns lugares dos Estados Unidos. Deles, se elas se prepararem pra fazer algo que nem 11 de setembro, uma coisa muito tenebrosa. Eu acho que a chance disso acontecer é muito grande. Exato. Não sei se na Copa, nem onde, mas os especialistas entendem que se os americanos entrarem por terra no território iraniano, fizer uma invasão por terra, aí os iranianos vão ativar as células dormentes de terroristas que estão já há muitos anos morando nos Estados Unidos, se passando por pessoas comuns, né? Sim. Segundo alguns analistas, como a Sarah Adams, que é ex-agente da CIA, ela diz que existe já um plano dos iranianos, que eles interceptaram, de sequestrar 16 aviões e fazer algo parecido com o que eles fizeram no 11 de setembro, e separar 1.000 terroristas e dividir em 10 grupos de 100 e levar esses 100 terroristas para cada uma das grandes cidades americanas e fazerem atentados, só que os atentados seriam ainda mais grotescos, porque eles atacariam também os bombeiros e os hospitais. Então, os machucados não teriam nem para onde ir. Exato. Eu fiquei pensando nisso, porque é uma coisa que a gente não pensa, né? A gente já pensa na Copa, evento, mas assim, será que não é tão perigoso? Olha só, Dubai, muitas pessoas ali passando férias, tudo que aconteceu, super triste, né? Dubai, as pessoas... Ainda tá essa questão, porque Dubai tava proibido sair. O aeroporto tava fechado, eu não sei como é que tá hoje. Qatar e Dubai, eu sei que até a Emirates e a Qatar estavam falando, não dá pra sair, a gente vai pagar tudo que for necessário pra que vocês fiquem por aí, né? Eu não sei como é que tá essa questão. Eu também não sei se já reabriu, se não. Agora, Daniel, me fala uma coisa, o que hoje, vamos falar de uma guerra, né? Qual seria a guerra mais, vamos dizer, perigosa? É a guerra terrestre, que a gente tem ali, né? Toda essa questão de exército, enfim. Uma guerra onde se cria um vírus, né? Onde se tem uma epidemia, ou uma guerra cibernética? Então, o Fórum Econômico Mundial, desde 2020, eles fazem um evento anual chamado Cyber Polygon, polígono cibernético, onde eles simulam uma pandemia global cibernética. E segundo os estudos e simulações que eles fazem, eles dizem que uma pandemia cibernética seria muito pior do que uma pandemia viral. Porque o vírus cibernético, ele se espalha muito mais rápido que um vírus normal, porque depende de pular para pessoa em pessoa, tem um período de incubação e por aí vai.
E com uma pandemia cibernética, o que aconteceria? O sistema da infraestrutura básica cai. Água, luz. Então você não tem hospital, você não tem polícia, você não tem bombeiro também. Então, segundo essas simulações, morreriam muito mais pessoas com uma pandemia cibernética do que uma pandemia viral. Depende do vírus também, né? Exato, porque tem laboratório para isso, tem como criar um vírus. Sim. E até eu acho também, porque pela parte terrestre, uma hora acaba. Sim. A gente vai, uma hora algum país vai acabar, não tem como. Agora, vírus, ele se espalha e assim, acaba se tiver uma solução. E se não tiver, continua lá. O problema é que guerra sempre anda junto com pandemia, né? E invasão cibernética, a gente tá vendo muito isso. Toda demais, hora, né? E você acha que essa inteligência artificial, Daniel, assim, vem pra realmente proteger e ser favorável? Ou você acha que isso pode ser muito perigoso? Existem várias pessoas que dizem que a inteligência artificial vai ser a última criação da humanidade, porque vai extinguir a humanidade. Stephen Hawking, o físico falecido, falava isso. O Elon Musk, durante muitos anos, ele disse isso. Nick Bostrom, que é um especialista de Oxford em ética e inteligência artificial, também diz isso. Então, hoje você tem uma lista de mais de 3.000 especialistas que pediram, em 2023, para parar o avanço da inteligência artificial até que a gente tivesse segurança que eles não destruiriam a humanidade. Só que aí, apesar desse abaixo-assinado, que foi organizado por um professor do MIT, que é o Max Tegmark, a galera não aceitou a ideia, né? Então, para você ver que pessoas que estavam ali no nascimento da inteligência artificial hoje estão alertando o mundo contra os perigos dessa tecnologia aí, que é claro que está sendo usado para guerra também. Porque eu não sei o nome dele, eu vi dizem que ele é o pai da tecnologia, não sei se você vai até saber o nome dele. Ele disse assim, a inteligência artificial vai ser a maior destruição que a gente vai ter no mundo. Ele falou... Deve ser o Geoffrey Hinton, ele ganhou o prêmio Nobel de Física, né? E até no prêmio ele falou isso. Então, eu acredito que possa ter... Eu não sei, né, o nome dele. Sim. E ele falou isso, e me preocupa, porque a gente vê inteligência artificial hoje, na minha visão, tem muita coisa que está sendo pior do que melhor. Tem muita coisa perigosa. É muito perigoso. Agora, invasão de sistemas importantes. A Anthropic, né, que é uma das empresas que saiu de dentro da OpenAI, que faz o ChatGPT, a Anthropic, ela lançou o Claude Mythos, que é uma máquina que é tão poderosa que eles estão achando que vai quebrar todo tipo de criptografia possível, senhas e tal. Então teve uma reunião de emergência nos Estados Unidos na sexta-feira, se eu não estou enganado, o Trump que organizou, chamando os diretores dos grandes bancos e tal para falar sobre isso. Então isso soa como uma prévia de uma pandemia cibernética, uma queda global da internet e da eletricidade. Como o Fórum Econômico Mundial está prevendo, que seria extremamente caótico, né? Hoje saiu, eu não tive tempo de ler, a questão do Papa, né? Foi muito falado isso, né? Do Trump, da foto com o Papa, enfim, o que ele falou. O que você acha sobre... Me parece até que ele já tirou essa foto. Bom, eu não tenho nem comentário pra fazer, porque eu sou cristã, então, né, não vou comentar. Mas assim, qual foi a intenção dele? Sabe? Eu acho que foi a mesma questão da ira do Trump com relação aos países que não ajudaram na guerra. Porque o argumento do Trump é o seguinte: poxa, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, sempre ajudei vocês e vocês, na hora que eu precisei, não me ajudaram. Então, o Papa é o primeiro Papa norte-americano, Robert Prevost, né, que é o Leão XIV. Então, acho que o Trump, sabendo que o Vaticano é uma potência, né, o Vaticano, a gente está falando da monarquia mais antiga do planeta Terra, né, com mais de 2.000 anos, tem 2 bilhões de fiéis e tem um poder econômico muito grande. Então, acho que o Trump, na mente dele, o Papa tinha que estar apoiando ele. Porque o Papa é americano e eles são uma potência e tal. Ele chegou a falar, né, o Papa não é... Eu não gosto desse Papa, né? Ele falou. Ele tá nem aí, né? Ele fala. Quando não faz o que ele quer, ele manda essa, né? Não, e ele olha pra si, porque assim, uma coisa o Trump tem, ele tem um olhar de medo. Todos eles ali, né, assim, eles são assim... O cara é meio estranho, né? Eles são meio... Você acha que o Trump pode ser o anticristo, Daniel? Porque muita gente comenta isso na internet, Eu acho que ele tá meio velho, né? Mas ele pode ser um facilitador, um protótipo, né? Porque se a gente olha o que o anticristo vai fazer entre dezenas de coisas que a Bíblia fala, ele vai trazer uma falsa paz para Israel,
E ele vai ajudar a reconstruir o Templo de Jerusalém. Então o Trump, ele tá doido para estabelecer os acordos de Abraão, que seriam um acordo de paz no Oriente Médio, o que cumpriria um dos critérios do anticristo, e o outro é reconstruir o templo, que ele diz que quer fazer também. Então, quando ele fala que quer fazer essas duas coisas, as pessoas que conhecem um pouquinho de Bíblia, né, olham e falam, ih, rapaz, tá batendo com o currículo do anticristo aí, segundo a Bíblia, né? Não, tá pirado, né? Aí ele falou que é porque ele falou, é porque eu me sinto médico, né? De ter curado pessoas e tudo, mas aquilo ali é uma... a imagem é meio grotesca. Assim, deplorável, na minha opinião, né? Forçação de barra, né? Assim, sou dono do mundo, se comparar com Jesus ali... os anjos descendo, assim, todo mundo orando. Não, isso daí... Negócio meio filme de terror, né? Não, isso daí pra mim não tem o que falar. O Trump me parece que ele veio com uma política... Porque assim, quando o Trump foi entrar, quando tava aquela divisão Biden-Trump... as pessoas imaginavam um Trump diferente, você não acha, Daniel? Do que ele tá sendo agora? Do que ele tá sendo agora. E me parece que ele veio com uma agora ele chegou chegando, né? Chegou batendo o pé na pilhado, chegou assim, não respeitando regra nenhuma, né? Virou várzea o negócio, né? Que ele tá atropelando tudo quanto é regra. Aí ele tá brigando até com os amigos, né? Com a Europa e tal. Então, assim, eu acho que a diferença agora, ao contrário da primeira gestão, é que agora ele tá com um apoio muito forte do Vale do Silício. Ele tá com um apoio midiático forte também e com apoio de Wall Street, que é o mercado financeiro. Então isso aí acho que deu para ele uma segurança de que ele poderia arrasar o quarteirão. Sim. Que é o que ele tá fazendo. E eu fico esperando, né? Poxa, ele captura lá o sequestro, alguns falaram, né? O Maduro. Não deu nada. Nem protestos assim de rua nos Estados Unidos, você viu pouco. Depois, essa questão no Irã. Se fosse na primeira gestão, já tava a galera na rua destruindo tudo, assim como aconteceu em 2020, né? O pessoal botou fogo nos Estados Unidos inteiro, né? No verão de 2020, em junho e julho. E não tá acontecendo isso. Eu acho que até os oponentes estão com medo dele. Sim. Sentindo que ele tá meio tolerância zero, né? Meio rito sumário. Meio tipo... Eu não posso falar essa palavra. Que ele tá fazendo com aquela polícia de imigração também, né? Então a galera sentiu, acho que a dureza da lei ali, né? Ai, nem eu quero me meter, né? Então ele tá... Parece que ele tá com pressa. Eu sinto que ele tá com pressa de chegar a certo ponto, cumprir certa meta, né? Então ele tá usando todos os meios cabíveis ali na mão dele para atingir esses objetivos, né? Vamos ver como é que vai terminar isso. A gente aqui no Brasil, parece que a gente tá um pouquinho melhor, mas eu acho bom a gente começar já a pensar numa resiliência patrimonial, né, financeira, ter um lugar no interior para você ir, caso a gente fique sem combustível, sem energia, porque aí vira um caos a cidade. Exatamente. Nem que seja uma pousadinha, uma casa alugada, uma casa de parente, mas vale a pena pensar um pouco nisso. Agora, qual seria o estopim que, assim, Daniel, esse aqui é o estopim para ter uma terceira guerra mundial? Eu acho que tudo começa com um atentado terrorista nos Estados Unidos. Porque se acontecer um atentado terrorista nos Estados Unidos, os Estados Unidos provavelmente a chance de jogar uma bomba nuclear no Irã é maior. E aí pode ser que a Rússia e a China tentem revidar. Dizem que a China já passou armas nucleares para o Irã. Então, nesse cenário, o Irã atacaria Israel com uma arma nuclear. Aí o negócio ia ficar feio. Mas a sequência que eu vejo a gente vai ter uma guerra, algumas bombas nucleares sendo usadas lá no Oriente Médio, contra Israel, depois contra o Irã. Vai ter uma trégua depois disso. Nesse período de trégua, vai vir uma nova pandemia. E depois dessa nova pandemia, vai ter uma guerra entre os Estados Unidos e a China. Eu acho que a sequência dos eventos vai ser essa.